dia, gente. Estamos começando aqui mais um dia do Festival Ativação Criativa. Hoje é o segundo dia, a gente tem 4 lives e hoje a gente vai conversar agora às 11 horas com o Juliano Tibúrcio, que é um designer têxtil e artista. A gente vai conversar às 14 horas com a Mariama Camará e o Hassani Bibupi, às 16 horas com a Mamone e às 17 horas com o Juliano Tierno e com a Ângela Castelo Branco. Então hoje o dia está interessantíssimo, porque a gente está indo do design têxtil e das artes plásticas, passando pela cultura persa, entrando na cultura africana e falando com empreendedores que vão falar de paixão e de educação também, da criativa. Hoje a gente está assim super rico, a gente vai dar um rolê pela mentalidade criativa e pela cultura do mundo também, né? Então a gente vai... O Festival Ativação Criativa, ele vai de 20 a 24 de abril, todos os dias nesses mesmos horários, às 11, às 14, às 16 e às 17. Então, acompanhe aqui no @ativação criativa do Instagram e também no nosso canal do YouTube, onde todo o conteúdo do festival, dessa segunda fase, essas lives e também as primeiras entrevistas, as primeiras atividades estão disponíveis até o dia 30 de abril. Eu vou convidar o Juliano para a gente começar, então. Aqui. Olá, bem-vindo. Obrigado. Espera um pouco que eu tô sem fone, gente. Ontem eu expliquei, até falando aqui, o tema de hoje com o Juliano é como que a gente empreende, como a gente se realiza na pandemia pela forma offline. E aí, é engraçado começar também, assim, ver que eu já esqueci o meu fone, porque é a primeira vez que eu tô fazendo uma live. Quase que a primeira vez foi ontem, né? Então hoje é o segundo dia de live na minha vida. Então, eu já tô ilustrando essa situação. Deixa eu colocar aqui. Ei, Ju, bem-vindo. Obrigado, Si. Bom dia a todos. Meu, que Adorei o cenário convite. lindo esse aí, hein? Esse é pra gente discutir depois no final um pouquinho. Ah, Legal. que incrível, tá maravilhoso. Então, Ju, é o seguinte, hoje a nossa ideia, né, é conversar um pouco de como que você se organizou, né? Você contar do seu trabalho, se apresentar, mas como que você se organizou nessa pandemia? Porque você, junto com diversos outros artistas que estão assistindo a gente, se não estão assistindo agora, vão assistir depois, mas diversos outros artistas não entendem o mundo virtual ou o mundo digital como o melhor lugar para empreender e para realizar o seu trabalho, né? Então, é importante, a gente da curadoria aqui do festival convidou você para a gente explorar esse tema, né? Porque realmente é quase que um tabu, é quase que estranho você falar, né? Que esse não é o canal, e existe uma pressão muito grande, tipo, vai, você tem que fazer isso. E existem outras formas de fazer. Então é isso que a gente vai falar hoje, e eu estou muito feliz de você estar aqui. Obrigado, Si. Eu queria convidar, assim, primeiro, para você se apresentar, falar um pouco de você, do seu trabalho, para as pessoas que não te conhecem, conhecerem. Beleza. Bem, eu sou Juliano Tibúrcio, sou artista plástico. É complicado, né? O artista plástico se encaixar, né? Então, assim, eu sou formado em artes visuais, mas desde o início eu sempre tive uma ligação com a moda, né? E aí eu sempre usei o tecido como suporte dos meus trabalhos. É lógico que eu passei por todas as técnicas, né?
Mas quando eu tinha a minha liberdade, né, de aplicar a técnica em alguma coisa, logo estava eu lá fazendo no tecido. Então, assim, eu sou um estilista que não sou estilista, eu sou um artista plástico que não sou artista plástico, né? Porque o mundo da moda me olha meio estranho, e o mundo das artes plásticas também, porque tem uma parte do meu trabalho que é comercializado, que é um outro tabu, né? Na vida de artista, né? Vender os seus produtos. Mas eu me considero um artista plástico e até na divulgação a gente colocou como designer têxtil, né? Que é a forma como eu mais tenho me identificado hoje. Porque aí eu posso tanto estar flertando com a moda como falando das artes visuais, né? Sem que nenhum ou outro tenha pesos diferentes, né? Para mim não tem. Uhum. Mas é isso. E aí trabalho com cenografias, né? Exposições, tudo isso. Uhum. E, Ju, você trouxe já um tema que é bem interessante, que é isso, o artista e o criativo vender o seu trabalho, né? Essa relação que é também um outro tabu aí, que é essa relação do criativo e do artista com o dinheiro. E você é uma pessoa que eu já conheço há anos, né? E eu vejo que você tem uma relação, você é um empreendedor nato, assim, tudo que você faz muito bem feito. Eu conheço não vou dar um spoiler, vou pedir para você contar, né? Mas eu conheço alguns dos trabalhos, alguns dos empreendimentos que você fez. E assim, eu sou uma grande consumidora mesmo do Juliano Tiburcio, né? Assim, de comprar, de ter as coisas, de ter até hoje as coisas aqui, né? De ter aí. Eu sou realmente uma consumidora. E aí eu queria que você falasse um pouco disso, né? De o que era antes da pandemia, o que são esses seus empreendimentos, dessa relação sua com o dinheiro, com vender, quando artista, né? Como é que é isso? É bem complicado. Você tocou na ferida, né, dos artistas. Mas eu concordo com você. Eu acho que eu sempre fui empreendedor, eu venho de família empreendedora. Então, para mim não tem tanto tabu. Eu confesso que quando é um trabalho que eu faço totalmente passado pelas minhas mãos, é muito mais difícil de botar preço. Porque tem um apego afetivo, você fica semanas, às vezes meses com uma peça na mão, ela vira parte de você, né? E aí você botar um preço nisso e deixar a peça seguir o caminho dela é bem difícil, é um parto, né? Eu tenho muito apego às coisas que eu faço, mas eu sei separar também, né? Então tem coisas que eu faço que eu falo assim, isso é para mim. Eu vou me matar aqui, né? Me aplicar, mas é para mim. Aí quando você vai pensar um produto, seja um produto de moda, você tem que pensar nos afazeres, né? O que envolve fazer aquela peça. Não adianta você surtar, colocar todas as suas ideias num trabalho só, ele vai ficar inviável, impraticável, né? Do ponto de vista financeiro. Com a pandemia, com a chegada da pandemia, foi um susto absolutamente em todo mundo. No primeiro momento, eu travei, né? Porque eu não sabia o que você fazer. estava fazendo antes da pandemia? Então, olha só que loucura. Eu estava com eu estava escalado para participar de 2 montagens de ópera em Manaus. Em Manaus, vai vendo, né? E aí tudo foi cancelado. Suspenderam, não cancelaram de cara, suspenderam, vamos ver o que vai acontecer, e vai suspendendo e acabou não acontecendo como nada aconteceu, né? E aí, menina, eu fiquei desesperado, porque como que funciona a minha vida profissional, né, para vocês entenderem? Eu tenho o meu trabalho de moda, comercializo ele, mas isso é quase um hobby, né? Assim, mas o que me financia são as exposições, né? Eu tinha feito um trabalho muito interessante de exposição com o Itaú, até no início da pandemia, o Itaú Cultural entrou em contato comigo para fazer máscaras, olha que loucura, né? Mas no final foi um projeto que acabou não acontecendo, e aí eu fiquei desnorteado, o que fazer agora, né? Porque no setor cultural fechou-se exposições, não tem mais nada. No setor de produto, né, você teve uma mudança geral, né? E aí começou a minha loucura, porque assim, eu trabalho com desejo, com beleza, isso perdeu sentido no momento que você está atrás, como nós estamos aqui, do pescoço para cima,
E para que roupa? Né? Para que servem as roupas? Para onde eu vou com uma roupa? Né? Hoje a gente faz alguma piada, eu não tenho roupa para isso, né? Porque está ressignificando tudo, né? O mundo da moda está num hiato assim, absurdo, porque estão se produzindo, estão se fazendo desfiles, sem público, obviamente, mas a roupa está na arara e não tem cliente, né? E não tem propósito, né? A moda é por emoção. Tem a parte que é realmente necessária, que a gente compra a nossa camiseta branca, mas 80% eu diria que do consumo de moda é pela emoção, né? Porque se a gente for ser racional com a moda, a gente não consome nada, a gente não precisa de nada, né? É emoção e tem uma relação social, né? A gente compra para estar em algum lugar, para se relacionar com alguém, com um espaço. Né? Tem muito isso. Ontem você estava falando na live do Bob, eu achei muito interessante isso, assim, né? Que a sua filha só conhece expressão facial, sua e do seu marido, né? Uhum. E é mais ou menos isso que está acontecendo. Assim, tanto que os últimos desfiles, é muito interessante, todos os estilistas explorou a parte de cima, então são ombreiras enormes, golas enormes, né? Muito conforto, né? Muito moletom, porque está tentando se achar um caminho, né, para a moda. Então, como está se explorando lives, o foco está todo aqui na parte superior, né? Então, assim, é brincos, é cabelo, é colar, né? Design de prateleiras, né? Que eu brinco, né? Que a gente, né, tem que fazer o nosso fundinho agora. Então, tá ainda se repensando tudo na moda, né? Como eu acho que eu não sei se eu respondi a sua pergunta, né? De como sim, respondeu. Respondi, né? Como capitalizar, né? E Ju, como que você se repensou? Como você repensou a sua carreira, né? No começo da pandemia? Depois desse susto, como é que você foi encaminhando? Eu estou me repensando ainda, né? Porque assim, não temos a parte cultural não renasceu ainda. Moda não existe, né? Nesse momento. Aí eu fiz um mergulho profundo, né, nas minhas questões, principalmente artísticas, né? Porque o que eu achei interessante nisso tudo é que eu consegui parar, respirar e olhar para o meu trabalho. Eu sempre fiz trabalho para os outros, né? Grandes trabalho para os outros e que você sai fazendo. Aí eu comecei a revisitar o que eu tinha feito, desde trabalhos da faculdade, e foi muito legal. Foi muito legal, porque primeiro que eu vi que eu produzi muito, né? E a gente só se dá conta quando você junta esse material, né? E aí você vai fazendo estudos muito interessantes, de você ver o teu caminho, o teu percurso, né, as questões que são presentes no seu trabalho, né? Assim, mas aí, para chegar nisso, tem um antes, né? Que é o quê? Como que eu vou existir financeiramente, né? Eita. E aí é que vem o grande, eu diria, que foi um grande teste para mim, né? Porque eu estava, né, sempre trabalhando com cultura, ou na parte de moda com coisas bonitas. De repente, o único trabalho que apareceu na minha frente foi embalar toucas cirúrgicas, acredite se quiser. Sabe o dentista, o médico coloca, que está sendo muito usado hoje na pandemia? Por coincidência, está sendo muito usado na pandemia. Eu resisti até o último minuto. Até o último minuto. Até que eu vi que eu não tinha mais saída. Eu tinha, assim, para que eu pudesse ter esse mergulho nas minhas coisas, que eu pudesse produzir mais, eu tinha que ter o sossego financeiro. Né? Isso, justamente, isso é uma estratégia incrível. Incrível e necessária. Deixa eu resolver o prático, né? O lado prático, e depois eu pido. E aceitei, com muita relutância eu aceitei. Por que foi tanta relutância? É um serviço completamente inexpressível, né? Assim, você fica ali o dia inteiro fazendo o mesmo movimento, embalando uma coisa que é branca,
todas são brancas, que eu coloco numa embalagem transparente, ou seja, eu falei, gente, isso é um teste, resiliência, né? Como que eu vou, como uma pessoa tão criativa como eu, tenho que fazer um trabalho tão maçante, tão chato, tão, né, tão nada, repetitivo, né? Assim, nada criativo. E não estético, né? Não é nada estético. Eu até brinquei uma vez na empresa, falei, vocês não podiam mandar pelo menos umas toucas coloridas, pelo menos, para mudar a cor, né? Nem isso, né? Mas teve um lado legal também, né? Que ao período, o momento que eu paro para fazer esse trabalho, virou minha terapia, entendeu? Porque eu estou ali fazendo o meu movimento, que é mecânico. Se você fechar o olho, faz. Porque, pra você ter uma ideia, só para as pessoas entenderem, eu faço no mínimo 1000 por dia. É muita coisa. Né? É muita coisa. É trabalho de costureira do Bom Retiro, que, né, sofre muito. Mas isso tem um lado bom, né? Eu acho assim, eu refleti muito sobre isso, né? O que isso quer dizer, né? O que representa uma pessoa tão criativa ficar preso numa situação dessa, né? E aí isso me faz pensar no futuro, o que eu quero para mim, o que eu posso preparar aí de, digamos, de colchão para mim nesse futuro, né? Mas também mostra como a gente é adaptável, né, Cíntia? Isso, a gente é muito rapidamente adaptável, né? Isso. E Ju, me fala uma coisa, você fez alguma tentativa de explorar o mundo digital para vender os seus trabalhos, para vender as suas peças? Como é que foi isso? Eu tive bem, eu diria assim, pianinho. Então, já que a gente tocou nesse assunto, eu não sou das redes, fiquei feliz de ter sido escalado para a gente discutir isso, eu não sou. Eu uso ela como ferramenta, às vezes de inspiração, de pesquisa, eu não gosto muito porque vira um bombardeio, né, assim, de imagens, eu também tenho um certo cuidado para não interferir muito. Então, às vezes no seu trabalho, é isso? No meu trabalho, principalmente no trabalho de moda, né? Esse principalmente. Eu gosto de ver o menos possível. Mas foi complicado, Cíntia, porque assim, a hora que eu vi essa situação, pandemia, tudo online, eu falei, ferrou, eu não sou do online, o que eu vou fazer da minha vida, né? Aí eu insisti um pouco mais no meu perfil do Instagram, publicando, mas eu sempre usei o perfil como portfólio, porque eu trabalho com peças únicas, né? Depois a gente vai falar um pouco do meu trabalho. E aí é muito difícil você comercializar um produto, você jogar na rede, que você só tem uma peça, e que você não vai conseguir reproduzir ela de novo, né? E outros problemas que eu acho que a fotografia acaba atrapalhando no produto, né? Mas eu tentei... que a gente conversou, né, que você estava falando da questão da materialidade mesmo, né, de como a sua criação não é para foto, não é, né? Ela tem uma coisa do toque, do volume, da textura, né, de tudo isso, e que não coube, né, ali dentro do mundo digital. Não, porque você mata a ideia. Você mata a ideia. Por exemplo, esses dias eu até estava separando uns materiais para a gente conversar. Eu achei um colar que eu fiz, acho que faz uns 15 anos eu fiz esse colar. Acho que foi a primeira peça que eu fiz de acessório, assim. E ela até nem serve mais no meu pescoço, você vê como que o tempo passou, né? Eu fiz ela toda de porca de parafuso. Uma porca bem fininha, mas muitas. E isso tem mais de 15 anos. Olha o upcycle lá atrás, né? Assim. E aí, como você fotografa isso? Porque elas são todas juntinhas. Se eu não pegar na mão, eu não descubro que aquilo é uma porca, né? Na foto, aquilo parece mais um colar como qualquer outro. E aí eu mato a minha ideia. E o grande salto do meu trabalho é esse lado improvável, né? Esse deslocamento dos objetos, né? Esse repensar, que uma foto não dá conta. Às vezes dá, mas a maioria não dá, não. Sim. É legal também falar que, então, para quem não conhece, o Juliano trabalha com upcycling, né? Então ele vai usando, reutilizando, depois você explica melhor, mas eu vou falar na minha linguagem, né? Reutilizando materiais para criar novas peças. Então, que depois eu entendi também, né? Assim, que agora para mim é um conceito que nos últimos anos apareceu, que é o conceito do slow, né? Slow life, slow living e o slow fashion. E aí eu fiquei pensando também, né, assim, que o que você tem feito já ali na frente como uma vanguarda é a slow fashion,
né? Que é um outro tipo de moda, né? Assim, de vestuário, de como você trabalha com peças, que trabalhava o slow fashion no sentido de não só do material, mas de como você trabalhava. Então, porque assim, comprar com o Juliano é uma experiência, né? Era entrar na sua casa, era conversar com você, tipo, aquela experiência única, o drink que você faz para aquela pessoa, aquela conversa, era quase que uma terapia, né? Ou quando você ia montando e vai entendendo e vai montando os looks. Isso também não é um tempo que é o tempo do digital, né? O tempo do marketing digital, de fala, de gatilhos. É outro tempo, né? Não é. Não é outro tempo e eu sou um vendedor nato, né? Então, Muito assim, bom. sem a pessoa estar na minha frente, eu não tenho argumentos, entendeu? Assim, e eu faço um raio-x muito rápido, né, do meu cliente e isso contribui muito com o meu trabalho. A gente pode falar um pouco do slow fashion já? Você quer deixar mais pro Sim, final? claro, vamos. Então, se esse conceito muito atual agora, eu vivi isso já a partir, acho que 95 eu já fazia isso. Só que não tinha esses conceitos todos, upcycle, slow, nada disso. Era reciclar, muito mal visto, né? Agora, eu acho curioso a gente pontuar aqui que, assim, eu começo nessa história não é porque eu queria salvar o planeta, não, eu tenho que ser muito sincero. É porque o que eu tinha disponível na minha mão. Eu era um estudante de um curso integral de artes, eu tinha um arsenal de material que eu tinha que ter, que eu não tinha, e aí eu saí buscando no meu entorno. Daí surge, por exemplo, os meus primeiros trabalhos de moda, que são os acessórios, que são as bolsas, que eu comecei a comprar retalhos de materiais. Então, assim, eu ia numa loja automotiva, eu comprava material para carro, né? Eu ia numa loja de tapeçaria, eu comprava pano de sofá. E aí aquilo ia virar um produto, mas eu não comprava porque eu achava bonito, porque aquilo tinha um conceito interessante, era o que eu podia comprar. E lógico, eu sempre achei inacreditável quando se joga coisa fora na indústria têxtil, né? E coisas muito boas, muito aproveitáveis, né? Eu sempre tive um olhar para isso, mas veio primeiramente de uma necessidade, né? E sempre pensei nisso. Até na imagem eu trabalho com isso. Eu fiz um trabalho de estamparia que eu falei assim, para que eu vou criar uma nova imagem se eu tenho uma saturação de estampas? O que eu fiz? Peguei todas essas estampas, reuni e criei uma nova, né? Para mim, assim, é muito difícil essa ideia de comprar algo completamente novo, né? Porque eu não vejo a necessidade, né? E aí que eu acho que o meu trabalho fica interessante, porque às vezes a pessoa olha um produto meu, ela nem precisa daquilo, mas aquilo é tão interessante, aquilo vai trazer uma alegria na vida dela, algo de bom, que ela compra, né? Mas longe de ser necessário. Né? Nossa, você foi falando, me deu um déjà vu, assim, uma lembrança, não foi déjà vu, foi uma lembrança, e aí eu fiquei, agora me veio essa coisa do como que a gente nasce pro que a gente é, né, na verdade, assim, a gente é o que porque a gente nasce. Porque, assim, o Juliano já vai, o que, aí, uns 18 anos de amizade, né, nós dois, e o quanto que você já trabalhava com o slow fashion, e eu que nem estudava arte e nem pensava em trabalhar com criativa, o quanto que a gente empreendeu, porque eu tô lembrando a gente na Vila Madalena, indo de loja em loja com as suas bolsas, né? Então já estava ali sendo mentora de carreira criativa e nem pensava em trabalhar com isso. Eu dava aula de alemão e estudava filosofia. Muito louco isso, né? Lembrados agora. A gente faz um percurso e não se dá conta dele, né? E aí, deixa eu ver aqui a nossa colinha, porque eu gosto tanto de conversar com você, a gente falou de tanta coisa. Eu queria que você falasse, porque a gente tem tempo, né? A gente poderia ficar horas conversando, mas eu queria que você falasse, então, para a gente ir concluindo, sobre o que você criou, né? O que você começou falando que usou a pandemia também como um tempo para ressignificar, olhar para sua história. E aí eu sei que você teve todo um processo criativo aí. Então você pode contar, então, né? Aí para quem está assistindo. Claro. Então, quando eu vi que eu não ia bombar nas vendas na internet, eu falei, o meu negócio é
imersão, estudar, buscar as coisas que eu não tive tempo para fazer antes. E aí eu comecei a pesquisar as coisas e eu acabei... um dos primeiros trabalhos que eu fiz é esse que está aqui atrás de mim, depois a gente fala rapidamente dele, vou até sair um pouquinho aqui da frente. Esse trabalho eu fiz durante a pandemia, acho que em maio, mais ou menos, do ano passado. Esse trabalho é super interessante porque foi uma proposta, um edital do Itaú, que era para você produzir, mandar trabalhos que você tivesse produzido durante a pandemia, com o que estava ao seu alcance, ao seu entorno. Esse material eu tenho ele guardado há mais de 10 anos. É lixo do Bom Retiro. Literalmente, sacos de lixos pretos, né, que eu fui lá, peguei, botei no carro e trouxe para casa. Eu guardei esse material há 10 anos. E eu sempre quis fazer isso e eu nunca tive tempo. E quando teve a pandemia e eu vi esse edital, eu falei, gente, eu não tenho material. Eu não posso sair fazer pesquisa, né? E aí eu lembrei desse material, falei, a hora dele chegou, né? Vamos começar a trabalhar esse material. Fiz, foi um processo delicioso. O que tem de legal nesse trabalho, mais do que a imagem final, é que, de novo, eu acho que isso aqui na foto digital perde, né? Porque eles são, já estou falando, né? São camadas, ó. Ele é meio solto, entendeu? Ó, aqui não dá para ver. O que você falou, fica bidimensional mesmo, né? Olha que legal. Tem camadas, entendeu? Tanto que o nome desse trabalho, que a parte de baixo não dá para vocês ver, chama transbordar, porque ele vai saindo da tela, né? E o que é legal nesse trabalho, o que acontece? Todas essas formas que vocês estão vendo são as formas originais do tecido. Eu respeitei isso era primordial para mim. Porque era o meu grande desafio, como você constrói uma imagem com uma imagem pré-concebida, né? Esse era o meu grande desafio. E é a memória do corte que foi feito, porque isso é esticado numa mesa, os tecidos é cortado com uma máquina em grandes quantidades. Então, assim, você vê o corte da cava da camisa, você vê o decote, né? Mas você não identifica depois que aquilo sai daquele contexto. E eu quis preservar isso, porque o grande desafio era esse encaixe, né? Como essas formas iam se dialogar juntas, se respeitando e criando uma nova imagem, né? Assim, sem nenhuma atropelar a outra. Foi o grande desafio. Então, esse foi um dos trabalhos que eu consegui desenvolver na pandemia. Depois eu vi uma chamada no Instagram de um estilista que eu gosto muito, o Valério Araújo, e aí ele estava dando um curso de bordado e eu me arrisquei a fazer esse curso de bordado. Não pude fazer o curso todo, mas fiz algumas aulas. E aí eu comecei a surtar, falei, achei minha terapia 2, né? Porque é fascinante bordar. E é uma coisa que eu já estou fazendo pensando lá na frente, entendeu? Porque como é um trabalho de formiguinha, o bordar, acho que cabe muito bem nesse momento, né? Eu posso mostrar algumas peças? Claro, por favor. Se tiver algum bordadeiro ou bordadeira na sala, eu sou iniciante, tá? Não é a minha praia. Aí vem uma coisa linda, bem da Juliana. Eu espero que vocês gostem. Mas não tá pronto totalmente, tá? Ó, essa é a primeira peça que eu fiz foi essa. Opa, peraí. A camisa pegou no fio. Ó, tá vendo? Coisa básica. Não me pergunte onde alguém vai com essa roupa, né? Mas é isso. Essa foi minha primeira peça. Aí, a hora que eu fiz isso, eu enlouqueci. Eu falei, o céu é o limite, né? Aí eu fiz mais uma coisa basiquinha, né? Uma pouquinho, assim. Eu não gosto de sofrer. Não me dê coisa fácil que eu não vou fazer, né? Aí fiz esse bordado. Gente, eu quero. Aí eu comecei a bordar um pássaro. Olha como a pessoa ela é modesta e humilde, né? Aí comecei a bordar um pássaro. Gente, eu quero. Mas essas peças nenhuma estão acabadas. Aí comecei a fazer, tá vendo? Ai, que linda. Essa foi uma outra tentativa. E que veio, para mim, veio para ficar, entendeu? A princípio foi um entretenimento, mas tem como eu sou empreendedor, dá para ganhar dinheiro com bordado, né? Inclusive o curso era pensando nisso. Mas eu achei legal o tempo do bordado, né? Tem muito a ver com esse tempo do agora que a gente está vivendo. E me relaxa muito, que pareça.
É muito legal, então, né? Eu acho que o que eu vejo, assim, até para concluir, e assim como uma orientação, uma dica para quem está assistindo e está pensando em como encaminhar, né, o seu trabalho, que a estratégia que você fez, que é esse de usar, que a gente até conversou com o Thiago na live de ontem, né, que é usar esse tempo e não ter medo de fazer uma pausa, né, e olhar para o seu trabalho, ou não passar por cima de si. Então, não é esse mundo do digital, não vai, porque existem outras estratégias, né, e usar isso, né, para criar o próximo passo. Porque, assim, essa pandemia, ela vai ter um fim, não é a primeira nem a segunda pandemia da história, também não vai ser a última, infelizmente, pensar dessa forma, mas não vai ser a última, e ela vai passar. Tem lugares que já estão se reestruturando, que já estão se liberando, enfim, né, a gente está nesse caminho. E também uma outra coisa, que acho que o segundo que acompanha isso, que é usar o que você tem de recurso, né, o criativo, usar o que tem de recurso para gerar renda. Então, assim, se sabe costurar, é costura que vai fazer, entende? É esse que é o mercado. Faz isso para você ter essa estrutura financeira, né, para caminhar, para fazer, dar esse passo, esse salto. Então, assim, eu acho que é isso, é a visão de empreendedor, junto com o artista, assim, eu pago mó pau para Juliana. E eu acho que tem muito, né, das pessoas que estão assistindo, de se aproprie-se, né, disso, desse conhecimento, disso que o Juliano compartilhou aí com a gente, e cria, né, e caminha com o seu trabalho. Eu acho que, desculpa, te cortei. Eu acho que é isso, é repensar mesmo. Eu sei que a gente fala isso toda hora, né? E o que, assim, tem projetos que a gente vai ter que engavetar nesse momento, não tem saída. Mas, assim, isso não significa ficar parado, né? Assim, tem tanta coisa legal. E esse tempo que a gente está tendo, é louco a gente tentar tirar algo de bom disso, mas temos, né? Assim, é um tempo que a gente nunca vai ter de novo. Né? Esse olhar para os seus materiais, descobrir, gente, eu tenho isso, eu comecei a fazer isso, nunca terminei, né? São tempos que a gente nunca vai ter. Né? A gente está mais de um ano vivendo, né, para nós mesmos, assim, isso é uma exceção. Eu acho que é isso que é a lição que a gente vai tirar, entendeu? O que a gente tem para hoje, né? Hoje eu posso fazer touca cirúrgica para me financiar, é o que eu estou fazendo. Mas eu vou compensar isso com algo que alimenta o meu espírito, né? Que é isso, justamente. A arte, né? Entendeu? Assim, e dá para fazer. É dolorido, claro que é, né? Ser artista no Brasil né? É dolorido mesmo, não tem outra palavra. Você tem que amar, você tem que ir se rebolar, né? E assim, para muitas pessoas, acho que a mudança foi muito radical. Eu acho que por eu ser um artista das artes visuais, assim, mais um perrengue, só mais um, entendeu? Assim, porque assim, viver de arte nesse país é ser malabarista, né? Assim, então, assim, uma hora você tem, uma hora você não tem, e aí quando você não tem, você sai parte para outra coisa. Eu acho que, assim, isso não muda muito, assim, né? A nossa luta, ela continua, né? Ela continua. Justamente. Nossa, acho lindo esse olhar. Foi uma coisa que a Estela Lapone falou também, e ela falou a artista de ontem da live, ela falou por uma outra perspectiva, que ela é deficiente. Ela falou, cara, o mundo nunca foi fácil para mim, entendeu? Eu sempre tive que me reinventar, então bora lá e vamos fazer, né? Vamos arregaçar as mangas. E eu acho que isso é muito legal, Ju, que você trouxe, porque o artista, né, o criativo, ele tem dentro de si essa capacidade, né, de recriar, de repensar o caminho, de criar uma nova realidade, de se encaminhar, e com estratégia dá para fazer uma coisa, assim, maravilhosa, sabe? Tá no nosso DNA ser marginal, né, procurar caminhos alternativos o tempo todo, né? Exatamente. Ju, eu vou fazer a parte mais difícil, que é finalizar a live. Também acho. Então, eu queria agradecer muito a sua participação, a sua franqueza, abrir o jogo, colocar aí como é que você fez o que você fez, as dores, as alegrias. E isso contribui, né, para essa rede que a gente tem de criativos, de artistas.
né, para a gente passar por esse período e, assim, a gente está mais próximo do fim do que a gente estava um ano atrás, né? Então, Sim, eu que agradeço, uma delícia. Eu achei ótimo você ter pensado em mim para falar desse assunto meio que na contramão, né, do online, porque eu não estou sozinho, acredito que tem muita gente que está assistindo e compartilha disso. É muito bom falar desses assuntos, principalmente agora que a gente está todo mundo longe, né, assim, a gente não tem mais esse momento que a gente tinha, né, o backstage dos artistas, de você trocar figurinha, né? é, Que existe essa conversa, né? Porque tem muita gente na mesma situação, né? exatamente. Então é isso, obrigada mais uma Eu que vez. agradeço. E eu vou encerrar aqui. Tá ótimo, adorei. Tchau. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande.